Olá, meu nome é Júlia Dumont Petri, eu sou advogada formada pela Universidade Federal do Paraná e, em conjunto com o professor Marco Aurélio Seral Júnior, escrevemos o artigo A Renda Básica Emergencial e o Trabalho Intermitente, uma problematização terminológica à luz da Lei 3.982 de 2020 para o livro Covid-19 e o Direito Brasileiro, Mudanças e Impactos. O artigo buscou compreender quais são as implicações da utilização do termo trabalhador intermitente inativo na Lei 3.982 de 2020, quando ela elenca quem são aqueles que fazem jus ao recebimento da renda básica emergencial, que foi o benefício instituído por essa lei. Nesse sentido, partindo de uma análise do contexto social do trabalho intermitente no Brasil, o estudo propôs a análise da lei em conjunto com o decreto número 10.316 de 2020, que buscou esclarecer o termo trabalhador intermitente ativo. Para poder fazer essa análise, é muito importante que a gente tenha em mente algumas das características do trabalho intermitente. No artigo, a gente procurou ressaltar três dessas características que são fundamentais para a gente entender como o trabalhador intermitente é um dos maiores atingidos pela pandemia do coronavírus. A primeira delas é a de que o trabalho intermitente não comporta uma jornada de trabalho regular. Em segundo lugar, é importante a gente ter em mente que o trabalho intermitente ele é realizado a partir de convocações. E essas convocações também não contam com qualquer previsibilidade ou regularidade, assim como a jornada de trabalho desse trabalhador intermitente. E ainda a terceira característica é a questão da remuneração, que no caso dos trabalhadores intermitentes, essa remuneração se dá por serviço e normalmente logo após o serviço, o que implica que a garantia do salário mínimo, que é uma garantia constitucionalmente prevista, ela não é cumprida no caso dos trabalhadores intermitentes em muitos casos. Apesar dessas três características mencionadas, depois que o trabalho intermitente foi instituído pela reforma trabalhista em 2017, ele se demonstrou uma modalidade de prestação de serviços que vem sendo bastante adotada, principalmente no setor de serviços e no comércio. Só no ano passado, no ano de 2019, por exemplo, os intermitentes representaram 15,4% do total de vagas de trabalho criadas durante todo o ano. Esse número representa em torno de 85 a 86 mil vagas de trabalho intermitente criadas só no ano de 2019. Com a pandemia do novo coronavírus, veio a Lei 13.982 de 2020, que no artigo 2º instituiu a renda básica emergencial. A renda básica emergencial, ela é de suma importância para amparar os cidadãos brasileiros nesse cenário de demissões em massa e reduções no salário. A gente entende também que esse cenário de justamente demissões em massa e reduções de salário, eles provocam um prejuízo ainda maior naqueles trabalhadores que trabalham sob regimes de trabalho precários, dentre eles o trabalhador intermitente. Quando a Lei 13.982 de 2020 vai falar do trabalhador intermitente, ela direciona o auxílio emergencial, ela garante o auxílio emergencial ao trabalhador intermitente inativo. Isso no artigo 2º, inciso 6º, a linha C da lei. A gente busca questionar esse termo utilizado e explicar justamente o porquê que ele pode representar um cerceamento no acesso a esse direito, um obstáculo no acesso a esse direito por parte de muitos trabalhadores intermitentes. Antes de fazer essa análise, a gente tem que relembrar que o salário mínimo não é um direito assegurado ao trabalhador intermitente e que a pandemia agrava muito esse cenário, porque faz com que esses intermitentes sejam menos convocados ao trabalho, ainda que continuem exercendo as suas atividades. Além disso, o ordenamento jurídico não prevê nenhum critério objetivo para caracterizar quem que seria o trabalhador intermitente ativo ou inativo. Por isso, a utilização de um termo desse tipo causa uma insegurança jurídica enorme aos trabalhadores intermitentes que não têm como saber o que significa a atividade ou a inatividade da sua modalidade de trabalho. Isso porque também, e principalmente, porque o próprio trabalho intermitente pressupõe a alternância entre atividade e inatividade. Porque, tendo em vista aquela característica do trabalho intermitente que
dessa irregularidade na convocação ao serviço, nessa imprevisibilidade de convocação ao serviço, e de o trabalhador não saber quando ele vai voltar a trabalhar, de ele não saber quando ele vai receber uma remuneração, é justamente o que configura o tempo de inatividade desse trabalhador. Então, a dificuldade na identificação desses períodos de atividade e inatividade do trabalhador intermitente se dá principalmente por duas razões. A primeira delas é porque é muito comum que os trabalhadores intermitentes firmem mais de um contrato dessa modalidade, justamente porque, como dito, é muito difícil que eles recebam uma remuneração satisfatória vinda de um contrato de trabalho intermitente. E, em segundo lugar, porque a inatividade é uma característica natural do trabalho intermitente. Então, esse termo ele se mostra muito incongruente com a própria realidade do trabalho intermitente. Diante dessa confusão causada pelo termo utilizado pela Lei 3.982, veio o Decreto 10.316, que procurou definir o que seria o trabalhador intermitente ativo. De acordo com o decreto, trabalhador intermitente ativo é aquele empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data de publicação da medida provisória número 936, ainda que não perceba remuneração. Algumas outras críticas devem ser feitas a respeito desse esclarecimento. Em primeiro lugar, o decreto ele busca esclarecer um termo diametralmente oposto àquele utilizado na Lei 3.982, porque a lei que instituiu a renda básica emergencial, ela fala de trabalhador intermitente inativo, ao passo que o decreto 10.316 ele está prestando esclarecimento sobre o termo trabalhador intermitente ativo, o que torna difícil essa interpretação conjunta dos dois dispositivos, porque eles não estão se referindo ao mesmo trabalhador. Em segundo lugar, a utilização do termo empregado no decreto também dificulta a interpretação, porque, tecnicamente falando, o empregado é aquele que cumpre com os elementos exigidos pelo artigo 3º da CLT. O trabalhador intermitente não entra nos moldes do artigo 3º da CLT. Então, por isso, tecnicamente, o decreto também se equivoca nesse sentido. Além disso, o decreto ele propõe uma limitação temporal para o recebimento do benefício pelos trabalhadores intermitentes. O decreto ele vai dizer que só podem receber aqueles trabalhadores intermitentes que tiveram o contrato de trabalho intermitente firmado após o dia 1º de abril de 2020. Essa limitação temporal também não faz sentido, porque se o trabalhador intermitente firmou o contrato dele após essa data, significa que a pandemia causada pelo novo coronavírus não está afetando tanto assim a atividade econômica exercida por esse trabalhador intermitente. Ao passo que aqueles trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho intermitente firmado antes do dia 1º de abril, possivelmente têm um prejuízo no seu sustento mensal, no seu orçamento mensal, muito maior do que aqueles que continuam ativos durante a pandemia. A quantidade de contratações também sofreu uma queda gigantesca durante a pandemia, o que significa que, muito provavelmente, depois do dia 1º de abril de 2020, pouquíssimos contratos de trabalho intermitente foram firmados. Por fim, o uso da expressão ainda que não receba remuneração deixa bem claro que a intenção do governo federal não é necessariamente prestar um auxílio para os trabalhadores que precisam dessa renda básica emergencial nesse momento de pandemia. Porque se está sendo retirado o direito de uma renda mínima em situação de emergência de um trabalhador que, ainda que não esteja recebendo remuneração, só pelo fato de não ter o contrato de trabalho firmado depois de determinada data, isso deixa muito claro que o objetivo não é necessariamente prover uma qualidade de vida mínima
para os trabalhadores durante esse momento difícil. Por mais que haja a previsão do recebimento do BPER para os trabalhadores intermitentes que tenham um contrato de trabalho firmado antes do dia 1º de abril, esse benefício, o BPER, ele foi criado com a intenção de ser direcionado a empresários e não necessariamente a trabalhadores. Então, isso também demonstra uma negligência com relação ao intermitente enquanto membro da classe trabalhadora, enquanto membro dessa força social que é a classe trabalhadora. Diante de tudo isso, a nossa conclusão ao analisar a Lei 13.982 e o Decreto 10.316, especialmente no que se refere ao trabalhador intermitente, foi de que esses instrumentos normativos fazem um uso muito descuidado de expressões técnicas que não são necessariamente compatíveis com conceitos jurídicos pré-existentes, além de que eles fazem uma limitação temporal ilógica, né, de modo a prejudicar muitos trabalhadores intermitentes que necessitam desse auxílio nesse momento, além de ter verificado a incompatibilidade do termo inativo com um contrato de trabalho intermitente e a incompatibilidade também entre a legislação estudada e as condições de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores intermitentes. Finalmente, no que se refere ao trabalhador intermitente, o nosso artigo concluiu que existe, ainda que em situação de emergência, um esforço por parte do poder público em deixar essa classe de trabalhadores aquém das políticas públicas destinadas a respaldar trabalhadores que estão sofrendo com as consequências da Covid-19. Existe, sim, uma dominância de uma ideologia neoliberal que busca excluir esses trabalhadores precarizados, nesse caso especialmente os intermitentes, de uma força social de trabalhadores capazes de lutar pelos seus direitos e pelas garantias constitucionalmente postas.